Projeto Libélula Nova Terra, relatando os capítulos do livro de Divaldo Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues, Vivendo com Jesus. Vamos relatar capítulo por capítulo de uma forma carinhosa. Vamos lá? Capítulo 5. A Magna Carta Universal. Ouvires que foi dito: amarás o teu próximo e odiareis o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltrataram e vos perseguem, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. São Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 45. A história antiga estava repleta de filósofos, legisladores e missionários que contribuíram eficazmente para o progresso da cultura, da ética, da arte e da ciência. Escolas de pensamento multiplicaram-se através dos tempos, discutindo a melhor técnica para a aquisição da felicidade, a superação do sofrimento, a coragem para o inevitável enfrentamento com as urdiduras das ocorrências infaustas. Teses audaciosas e complexas foram apresentadas em todos os tempos. Homens e mulheres notáveis procuraram ampliar os horizontes do mundo mediante exemplos. No estoicismo e na beleza, sem conseguirem apresentar uma fórmula universal que pudesse atender a todas as criaturas nas mais diversas épocas e oportunidades. O ódio, a vingança, a predominância da força, o revide e a rebeldia sempre foram os espólios das gerações transatas, que passavam as sucessivas, tentando demonstrar que somente por meio do poder e do esforço o indivíduo podia realizar-se, desse modo encontrando a plenitude. Nada obstante, os fatos sempre demonstraram o equívoco lamentável desse comportamento insano e as consequências inditosas de sua aplicação e vivência. Veio Jesus, o peregrino cantor da Galileia, e apresentou a chave da harmonia, da autorrealização. Em um conceito simples, numa linguagem destituída de atávios, numa lógica em comum, apresentando o amor puro e simples, como a única e eficaz solução para todos os enigmas e conflitos. Enquanto desejarem a força e o poder desmedido, sempre se apresentarão a desdita e o desespero como resposta da vida a esses vassalos da inferioridade humana. O vencedor sempre era aquele indivíduo que esmagava, que erguia estátuas da sua grandeza sobre o cadáver dos vencidos em armadilhas covardes, fazendo silêncio para que a estupidez fosse coroada de loucos e assinalasse sua época. A partir de Jesus, o vencedor é aquele que supera a sua inferioridade moral, que se apequena para que os outros cresçam e se desenvolvam. Para tanto, outro método não existe além e fora do amor. O amor procede do hausto divino, sendo a força dinâmica encarregada de manter a harmonia em toda parte. O Pai faz chover sobre as terras produtivas e estéreis com o mesmo carinho que distende a luz solar sob a corola da flor
e o cadáver em decomposição, que ajuda o bom quanto o mal, jamais se cansando de amar. Seu amor é igual para aquele que o respeita, assim como em relação àquele que o destrata, sem privilégio para o primeiro ou ressentimento em relação ao outro. O amor é equânime e justo, simples e nobre, jamais se ensoberbecendo ou magoando-se, seja como for que se expresse. A antiga recomendação de amar apenas a quem ama tinha um caráter doentio de retribuição, de pagamento, a que não se submete o sentimento afetuoso. Por que odiar o inimigo se ele perdeu o interesse de si mesmo, sendo um necessitado, alguém que está enfermo de alma? Quando se odeia quem odeia, ambos encontram-se no abismo do desequilíbrio emocional, nutrindo-se dos miasmas mentais que produzem em tormentosas conjunturas internas. Amar, em qualquer circunstância, é comportamento que enriquece e liberta. Todo aquele que ama é livre e feliz, semeando luz e esperança onde se encontra, por onde passa, porque exterioriza ternura e emoção elevada, que a todos contagia. O ódio é veneno que entorpece os sentimentos e convulsiona aquele que o carrega, intoxicando inexoravelmente. A mitologia grega refere-se a Circe, feiticeira, que transformava os heróis em animais somente pelo prazer de os ver sofrer. Trata-se do comportamento alienado de inveja dos triunfadores, da ausência do respeito que se deve ter para com os demais. Da mesma forma, as parcas teciam as indumentárias do infortúnio, da doença e da morte, para aqueles que lhes caíam em desgraça, infelizes e atormentadas nas furnas em que se refugiavam. Jesus é o anti-sofrimento, é o caminho da felicidade e o amor que recomenda. É a sustentação indispensável para o êxito em qualquer cometimento. O ódio resulta dos sentimentos primários insatisfeitos, nos quais a criatura se debate, conspirando contra a paz que se anela, tornando-se remota a sua conquista. O amor, no entanto, é o estímulo que nutre a vida e a favorece com energia e encantamento para prosseguir indefinidamente. A sociedade daquele, como destes difíceis tempos, parece satisfeita com a brutalidade, com o predomínio da fera em vez do cordeiro em sua natureza íntima, optando pela animosidade na qual o instinto se realiza, em detrimento da fraternidade, em cuja satisfação o espírito se engrandece. Do ponto de vista egóico, o amor aos inimigos parece loucura, enquanto que a loucura é o ódio em qualquer expressão em que se apresente. O ser humano ainda não despertou realmente para a experiência fascinante do amor, especialmente aqueles que entorcegam nas paixões asselvajadas, a míngua de carinho que evitam receber e de compaixão que se escusam a aceitar, assinalados por terrível egocentrismo e respirando a própria
inferioridade. Refugiam-se no ódio, porque deixam de pensar, perdem o contato com a realidade e centralizam-se unicamente no desvio de conduta que os leva a anelar pela infelicidade de outrem. Esse outrem é a projeção deles, que se detestam. É inadiável a necessidade de amar-se o inimigo, não lhe devolvendo o mal que faz, não sintonizando com a sua aberração temperamental, não descendo aos níveis inferiores do primitivismo de onde já se saiu. Amar o inimigo é fazer-lhe todo o bem que se pode. Constitui a nova ordem emocional, o novo roteiro para o equilíbrio, o seguro meio para a aquisição da felicidade pessoal. Quando se deseja conquistar alguém, investe-se tudo quanto está ao alcance. A vitória desse anseio torna-se meta inadiável, fixação numa ideia. Depois do êxito de haver-se alcançado o desejo, descuida-se de preservar o sentimento, de sustentar a afetividade com a gentileza, acreditando-se erradamente que já se conseguiu o que se queria, sendo um grande e terrível engano, porque facilmente se perde o que não é mantido, deixando um imenso vazio no sentimento do outro e grave frustração no descuidado. O amor próprio, filho dileto da presunção e do egoísmo, cria barreiras impeditivas onde somente deveria haver pontes que facilitassem o trajeto. E a solidão, a amargura, tornam-se companheiras do aflito conflitado pela insensatez. É do mal viver-se armado contra todos e tudo, quando se deveria viver amando para também ser amado. No que diz respeito ao inimigo, é justo ter-se em conta que ele odeia o outro, porque o não o conhece. Não se permite a consciência do quanto está perdendo em bem-estar e alegria. Mais uma razão para que seja amado por quem detesta. A sensibilidade do amor é tão grande e significativa que nem a si mesma, na maioria das vezes, a criatura ama, fugindo emocionalmente da autoanálise, que a leva a encontrar-se carente, emulando-a ao esforço pela autoafeição. Conseguida essa etapa, facilmente amará o seu próximo e, logo depois, aquele que a odeia. Quando Jesus, no inesquecível Sermão da Montanha, propôs um poema de amor aos inimigos, dilatou os horizontes da afetividade, dando-lhe um caráter universal. Por que então se odiaria a outrem que enfermou, quando todos passam pelo mesmo fenômeno de distúrbio emocional e transtorno de comportamento? Jesus propôs o amor aos inimigos, fazer-lhes todo o bem que esteja ao alcance, e revolucionou o pensamento dos tempos futuros. A semelhança, pois, do Pai, do sol, da chuva, da seca, do calor e do frio, que a todos atingem, o amor deve ser incondicional, generalizado e permanente. Amai e orai pelos inimigos é a recomendação incontestável. O recurso é esse, e o resultado é o bem sem limite. Vídeo estudado e editado por Bali e Shani. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Gratidão cósmica, Vitória da Luz.